Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar este programa, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês perceberam, nós temos gente nova no estúdio aqui, não é? Hoje nós temos, se eu não errar o nome, aqui a Janina, confere, que veio de São Luís do Maranhão, e a Liliane, que veio de São Paulo. Mas o que elas estão fazendo aqui, padre? Bem, vocês lembram que houve um dia em que nós fizemos um convite para as moças que se sentissem chamadas ingressarem em uma comunidade que nós chamaríamos provisoriamente de Irmãs Pró-Vida? Pois é. Com a bênção da obediência a Dom João Wilk, nós desejamos, se for da vontade de Deus, formar uma comunidade feminina para morar na sede do Pró-Vida de Anápolis e dedicar-se ao trabalho mais importante da Terra, que é cuidar dos bebês por nascer e das mães prestes a dar à luz. E quando eu fiz aquele anúncio, algumas viram, interessaram-se, sentiram-se chamadas. Naquela época eu disse, tais moças deverão assemelhar-se aos anjos pela pureza angélica, e pelo cuidado com as criancinhas, porque cada criança tem seu anjo da guarda. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Além disso, elas devem ser apressadas em cumprir a sua tarefa, assim como Maria Santíssima dirigiu-se às pressas até a casa de Isabel, grávida de 6 meses, a fim de prestar-lhe serviço. Além da pureza e da pressa, elas deverão ser silenciosas, como Maria Santíssima, que observava todas as coisas, meditando-as em seu coração. E como São José, que sem dizer uma palavra, sempre obedeceu com prontidão às ordens do anjo. Pureza, pressa, silêncio, falta uma qualidade, a oração. Deverão ser perseverantes na oração, à semelhança dos apóstolos que com Maria oraram continuamente pedindo a vinda do Espírito Santo. A vida de oração deve ser o centro a vida de oração deve ter o seu centro e a sua fonte na Eucaristia, com a Santa Missa diária, a comunhão diária e a adoração eucarística diária. Por ora, eu expliquei, as irmãs não farão votos de pobreza, obediência e castidade, como fazem as religiosas. Farão apenas o propósito de conservar-se castas e continentes, de viverem daquilo que os doadores oferecerem à nossa instituição e de obedecerem a uma superiora que deve ser a última de todas e a serva de todas. Por ora, disse eu naquela época, não usarão hábito religioso, mas se vestirão com um uniforme modesto e se absterão de todas as vaidades para se adornarem com boas obras. Naquela época eu disse que eu não estava pedindo a Deus que escolhesse as irmãs, mas que mostrasse às irmãs que ele já escolheu. Porque Pedro, quando orou por ocasião
da morte, do suicídio de Judas, para encontrar alguém que o substituísse, não pediu ao Senhor que escolhesse alguém para substituir Judas. Mas a oração dele foi outra: mostra-nos quem tu escolheste para tomar o lugar dele. Assim também, se esta comunidade é querida por Deus, tomara que seja querida por ele e não apenas por mim, ele já escolheu aquelas que devem compô-la. E naquela época eu disse, olhando para a câmera: se você for uma das escolhidas, venha às pressas até nós. Aqui estão duas que parece sentir-se que foram escolhidas, né? E que vieram depressa e, por coincidência, quase chegaram no mesmo dia. Uma chegou no dia 31 e a outra no dia... Ajudem-me. Eu cheguei na... Uma no dia 30 e outra no dia 31 de maio. Curiosamente, dia 31 de maio, festa da visitação de Nossa Senhora, a Santa Isabel, foi o dia em que eu completei 29 anos de ordenado. Falem sempre com o microfone próximo da boca, senão os ouvintes não vão entender, tá? Mantenham o microfone... Isso, assim. Então, exatamente foi nessa data, que para mim era muito especial, da minha ordenação sacerdotal, que nós recebemos estas duas ilustres visitas que estão passando uns tempos aqui, uns dias na nossa casa, para fazerem uma experiência vocacional. E agora eu vou passar a palavra para elas. Quem quer começar? A Janina ou a Liliane? Janina, a senhora que veio lá de São Luís de Maranhão com tantas horas de viagem de ônibus, o que levou a senhora a querer vir aqui? Em primeiro lugar, foi o desejo de servir a Deus, né? Porque, embora eu seja recém-convertida, mas Deus tratou comigo desde o início de que eu deveria servi-lo, né? O serviço, ele faz parte desse amor que nós aprendemos, né? Que nós recebemos de Deus, na verdade, porque o nosso amor é imperfeito, o amor dele é perfeito. Então, ele derrama o amor dele nos nossos corações e faz com que a gente deseje amá-lo. E é com o amor dele que nós conseguimos isso, né? Então, o meu desejo foi desde o início servir a Deus, dentro da vontade dele, né? Porque a minha vontade é imperfeita, a dele é perfeita, e eu busquei essa vontade. Então, o Senhor, de alguma forma que eu não consigo explicar bem, assim, os momentos, né, exatamente, mas de alguma forma, através das orações, através da minha busca, né, porque a gente tem que querer, o coração da gente tem que estar aberto para Deus, ele me trouxe aqui, né? Eu senti o desejo de conhecer a comunidade Provida, porque eu conheci primeiro o Padre Lodi pela internet, aí comecei a acompanhar as homilias no YouTube, né? Comecei a segui-lo nas redes sociais, comecei a acompanhar as homilias no YouTube e comecei a acompanhar as lives também, semanais, no Instagram, que também passa no YouTube. E me interessei muito pelo trabalho e achei muito bonito, né? Sempre amei o Padre Lodi, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas houve essa identificação. Então, quando ele fez o vídeo sobre as irmãs, né, fazendo convite para a comunidade Provida, as irmãs que tivessem o desejo de fazer parte dessa comunidade, quando vi esse vídeo, eu disse, é comigo, né? E eu senti tocada profundamente. E desde então eu venho pedindo ao Senhor, eu venho rezando bastante e sempre coloco nas intenções as orações, os textos, as novenas, né? E sempre coloco por orientação também do diácono, né? Que o diácono Renato, né, lá de São Luís, que é uma pessoa que tem me orientado, que tem sido meu catequista e ao mesmo tempo é um diretor espiritual. E quando eu falei para ele sobre isso, sobre o meu desejo de servir a Deus completamente, e falei sobre também a comunidade Provida, ele disse, minha filha, reze bastante, porque aquilo que Deus tem para você, ele vai lhe revelar. E aí eu estou aqui, né, com o Padre Lodi,
maravilhoso Padre Lodi, nós amamos muito ele. Ontem ele fez 29 anos de sacerdócio e eu pude ter essa graça de Deus, esse privilégio de poder estar junto dele nesse momento tão especial. E não foi intencional, né? Não. Nenhuma das duas planejou a visita nessa data. Foi uma feliz providência divina, não é verdade? E a senhora, dona Liliane, que é a mais novinha de todas, né? Pode revelar a sua idade? Posso sim. Tem apenas... Eu tenho 27 anos. 27 anos. É. A senhora veio de onde? Vim de São Paulo. São Paulo. O que levou a senhora a vir de São Paulo para cá? Vamos lá. Bom, esse tema aborto é um tema bastante importante, uma palavra forte, né? E muito pouco instruída pelas pessoas. Eu sempre estudei em escola pública, nunca tive ciência, o conhecimento necessário para, por exemplo, saber uma opinião sobre isso. Depois de um tempo eu fui estudar enfermagem e aí eu pude ter uma ideia da proporção que é a gravidade, né, do assunto e como ele é tão pouco tratado, tão pouco ensinado, instruído. Talvez por causa disso tenha tomado a proporção, né, que de fato é um assunto bastante delicado a se tratar. A primeira vez que eu ouvi o Padre Lodi foi em um desses casos que estouraram na mídia, desses casos polêmicos, e o Padre Lodi foi um dos poucos que falou como padre representando, né, essa opinião de pró-vida. E então essa ideia foi trabalhando dentro de mim como um assunto tão importante, tão urgente, é tão pouco falado e tão tratado. E o padre, de alguma forma providencial, eu diria, esse chamado dele chegou até mim dessa forma, com essa urgência. É um tema necessário, é um tema muito pouco discutido. Então, precisa de pessoas para divulgá-lo, precisa de pessoas para fazer que as pessoas saibam que elas são amadas e que nem sempre o aborto é a saída para determinadas situações. Aliás, nunca é a saída, né? Nunca é a saída. Deus nos ama, né? Como nós somos, independente das situações ou como têm acontecido as coisas, uma vida é sempre uma vida, sempre muito valiosa para Deus. Então, precisamos de pessoas que mostrem para as mães gestantes que cada vida vale a pena, independente da situação. Muito bom. Então, as duas vieram aqui, coincidentemente, eu não as chamei, as duas se apresentaram, né? A data tão próxima também foi escolhida pela providência divina, e que a data coincidisse também com o meu aniversário de ordenação sacerdotal e com a festa da visitação, também foi Deus que escolheu, e também que coincidisse com uns dias em que nós poderíamos fazer uma gravação aqui nesse estúdio sobre esse tema com a presença delas. Então, se há uns tempos atrás nós estávamos semeando, agora nós temos as primícias, os primeiros frutos da colheita, né? Evidentemente, é Deus que vai dar a última palavra. O homem vê as aparências, Deus olha o coração. Se foram elas que Deus escolheu, que elas fiquem para sempre, né? Se foi uma ilusão, nem eu nem ela devem querer permanecer aqui. Padre, assim há de ser, que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Como eu já falei tantas vezes, o maior presente que Deus pode nos dar é fazer a vontade dele. E o maior castigo é fazer a nossa, né? Então, se essa congregação é ele que quer que surja, eu que me considero totalmente incapaz de qualquer coisa, eu estou à disposição de ser o instrumento dele, de fazer o que ele quiser. E assim, por que nós estamos tentando essa comunidade? Porque nós estamos precisando de alguma coisa mais sólida, mais estável, para cuidar das jovens de todas as idades, né? Que vêm para nós grávidas em desespero e precisando de ajuda e às vezes de hospedagem, de aconselhamento. É um trabalho que exige dedicação integral. E nós não temos uma comunidade que tenha disponibilidade para dar esta dedicação integral para isso. Já fizemos experiências com algumas congregações que vieram trabalhar para nós, mas não permaneceram muito tempo. E agora nós estamos provisoriamente recebendo serviços valiosos de duas moças da comunidade de Famílias Novas, que estão morando conosco e com as
para servir as gestantes da nossa casa de segunda até sexta-feira. Porém, a comunidade de Famílias Novas tem as suas ocupações às sexta-noite, sábado e domingo. E nesse tempo nós temos que preencher com voluntárias leigas que vão se revezando. Então é uma solução ainda bastante provisória. Se nós tivéssemos irmãs de verdade, não, de verdade, se nós tivéssemos irmãs permanentes... Ok, a gente entendeu. Morando na casa reservadas para elas, né? Dedicando-se inteiramente a esse trabalho e com a proteção divina, né? Seria para nós uma tranquilidade. Essa tranquilidade nós ainda não temos, mas nós temos a confiança em Deus de que esse problema vai ser resolvido. Especialmente porque, quando elas chegaram, né? Elas já sabiam, porque já tinham lido, que a vida teria que ser uma vida de oração, uma vida de imitação dos anjos na pureza, e pureza não é apenas castidade, inclui a castidade, mas vai além disso, né? A pureza das intenções, dos pensamentos. Também que deveria ser uma vida de diligência, de pressa em atender as gestantes em necessidade, sem fazê-las esperar, como Nossa Senhora não fez Isabel esperar, nem o menino que estava no ventre dela esperar por uma visita. E uma vida de silêncio, não tanto silêncio, ausência de palavras, mas ausência de palavras inúteis, desnecessárias, que facilmente se transformam em frivolidades ou em coisas perigosas e até pecaminosas. O silêncio faz bem. Uma comunidade sem silêncio é uma comunidade em que Deus não consegue falar. E se Deus não fala, a gente preenche com outras coisas que acabam sendo ídolos no lugar de Deus. Temos então que fazer silêncio para que o Senhor fale. E uma coisa que eu espero que elas ajudem, e elas já estão nos ajudando muito, graças a Deus, é na catequese. Porque impedir que um aborto seja feito é o início do começo. Depois que você salvou a vida da criança, a criança nasceu. E aí? Temos que batizar a criança. Mas será que a mãe está preparada para o batismo? Temos que preparar a mãe. E a mãe é batizada? Às vezes não é. A mãe, às vezes, é batizada, mas nunca praticou a religião, não fez primeira comunhão. E se ela quiser se preparar, se ela aceitar a catequese, vamos dar a primeira comunhão para ela? E depois que ela sair da casa, depois de ter dado à luz, ela vai perseverar na fé? Como a gente tem que fazer? Então é um trabalho que exige vigilância contínua. Depois que ela sair da casa, para onde ela vai? Ela vai para uma família? Às vezes ela tem uma família que temporariamente havia rejeitado. Às vezes ela não tem lugar nenhum para ir. Ela precisa de uma família acolhedora. Nós temos que procurar esta família. Então, tudo isso é um trabalho que exige muita oração, muita diligência, muita energia, muita confiança em Deus, né? Na providência dele e na sua misericórdia. A misericórdia perdoa os nossos pecados e a providência não deixa que falta nada. E a nossa confiança na providência e na misericórdia é que abre as compotas da graça de Deus para nós. Então nós temos lá na nossa capelinha o Oratório São José. Vocês já conheceram ao vivo e a cores, não é? Sim. Eu vou te falar que é muito mais bonito pessoalmente, viu? É um lugar maravilhoso, acolhedor, muito bom. Eu também acho, e sem falsa modéstia, porque não fui eu que projetei. Eu não ia fazer aquela capela assim. Mas a minha mãe, aliás, que comigo, quando eu completei 29 anos de padre, ela completou 79 anos de nascida. Quando eu fui ordenado, ela tinha completado 50 anos na véspera, né? Minha mãe, que agora tem 79 anos, quando esta casa foi construída, ela teve essa ideia. Luiz Carlos, assim ela me chama. Luiz Carlos, faça uma coisa para ficar muito bonita e que as pessoas, quando chegarem, queiram logo visitar. Aí ela teve a ideia. Faça um painel de Nossa Senhora grávida e o sacrário dentro do útero dela. E eu pensei, mas nossa, como é que eu vou fazer isso? Que complicação, né? Porque isso não estava nos meus planos, né? Fazer esse painel, com que material, com que pintura, com que artista? E o sacrário que não existe, vamos ter que fabricar onde? Quem fabrica sacrário sob medida, né? Quem vai conseguir encaixar direitinho, fazer a arte final? Foi de fato algo que deu muita dor de cabeça, mas ficou bonito.
Super Valeu a valeu a pena, não pena, foi? ficou muito bonito. Eu só tinha, antes de vir, é claro, eu só tinha visto por vídeos. Mas indo pessoalmente é outra coisa, é muito lindo. Eu convido vocês a vir visitar. Então, além de ter São José do lado esquerdo, né, protegendo a capela, que é o nosso patrono, foi ele que cuidou de Nossa Senhora do Menino Jesus. Nós temos o sacrário no ventre de Maria e ela em adoração, olhando para Jesus dentro dela, né, adorando. E dentro daquele sacrário a gente tem duas lâminas, né, que se abrem para a gente fazer uma adoração com uma hóstia grande. E temos também um disco maior que se abre, um sol, onde a gente coloca as hóstias consagradas dentro da âmbula ou da teca. Então é uma coisa muito bonita que serve também como catequese. As gestantes olhando para lá percebem, há algo sagrado. Onde é que está esse algo sagrado? Está no ventre de alguém. Quem é? É Maria. Aí a gestante percebe, será que só dentro dela há algo sagrado? Será que dentro do meu ventre não há algo sagrado também? Então, essa catequese visual, que era muito comum nas catedrais da Idade Média, né? Ela serve para ajudar as gestantes a aprenderem de maneira silenciosa, só olhando. Depois fica fácil falar sobre aquilo que elas já viram, né? Então, vocês vieram aqui, não vieram como turistas, vieram de fato como candidatas. Não sou eu que vou escolhê-las. Eu espero que Deus escolha e que eu seja só um instrumento da escolha deles, né? E o que vocês pretendem? Já vão voltar daqui a pouco para as suas terras, né? A senhora é enfermeira, não é? Técnica em enfermagem? Sim, eu sou técnica de enfermagem. E, bom, eu precisava vir ver o que estava acontecendo, porque de fato foi algo que chegou aos meus ouvidos de forma que eu falei, eu preciso ir lá conhecer. Mas sim, eu tenho a minha vida lá em São Paulo e vou voltar na sexta-feira, já estou de volta em São Paulo. E a partir daí eu peço muito a iluminação de Deus para que seja sempre feita a vontade dele, não a minha. Uhum. E a dona Janina do Maranhão, que veio com dois dias de viagem de ônibus, não é? Foram. Imagine. Foi um dia inteiro e 2 noites. Nossa Senhora. Foi. E quando as pessoas perguntavam para mim, você vai para Anápolis? Vai passear? Eu disse, não, eu vou em missão. Eu só dizia isso, eu vou em missão. Então, para algumas pessoas eu falei, né, sobre o Provida, que eu vinha conhecer o trabalho, né, porque você estando dentro da comunidade, ali no dia a dia, participando do cotidiano, de todas as coisas, das orações, dos momentos, né, da catequese, tudo isso ajuda, né, vai ajudando a gente e Deus vai falando cada vez mais profundo, mais forte sobre o nosso discernimento vocacional. Uhum. E eu sou funcionária pública estadual, sou da rede pública estadual, formada em letras, professora, né, do ensino médio, e vim para cá esses dias, né, e assim, eu gostaria de falar uma coisa, enquanto o padre estava falando, eu lembrei de algo que, antes de eu vir para cá, eu abri a Bíblia no Salmo 139, o padre confirma se é o Salmo 139, quando ali o salmista diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no ventre da minha mãe. Todos os meus dias estavam contados, antes mesmo de eu nascer. Então, eu entendo assim que a vida, ela começa na concepção, mas ela começa até antes da concepção, porque é Deus quem nos deseja, é Deus que quer que a gente nasça, né? E Deus tem os seus caminhos que muitas vezes, para o ser humano, é um caminho estranho, né? Um caminho que talvez não seja aquilo que as pessoas esperam, né? Que o mundo espera, mas Deus tem os caminhos dele. Então, cada um de nós que nasce, que vem à vida, à existência, Deus, antes da concepção, ele desejou e ele quis que essa vida acontecesse. Por isso é sagrado. Então, o ventre de uma mulher deve ser um santuário e não um necrotério. O útero já foi o lugar mais sagrado do mundo, perdão, o lugar mais seguro do mundo.
Uma coisa que, quando eu estudei direito, o meu professor de medicina legal confirmou essa informação que eu sabia por alto. É que quando você crema o corpo de uma mulher, o último órgão a se desfazer é o útero, porque o útero fica entre o reto e a bexiga. É como se a mulher dissesse, útero não, como se fosse um protesto. A última coisa a destruir é o útero, porque esse lugar aqui é sagrado. De fato, é um sinal de que esse útero não é uma coisa qualquer. Ele foi feito para abrigar uma vida, para protegê-la, manter com uma temperatura estável, contra choques térmicos e mecânicos. E o aborto é justamente a violação deste santuário, né? Por isso eu queria terminar com essa oraçãozinha aqui, que foi composta por Dom Eusébio Scheid. Eusébio Scheid foi cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, mas também foi, antes disso, arcebispo metropolitano de Florianópolis. Ele era um grande pró-vida. Naquela época, ele compôs uma oração à Nossa Senhora Protetora dos Nascituros, que eu convido vocês a acompanharem mentalmente comigo, tá? Maria levantou-se e foi às pressas para as montanhas de Judá. Senhora e Mãe Nossa, é com santa angústia e zelo fraterno que nos dirigimos a Ti, amiga e defensora de todas as crianças, nascidas e por nascer. Tu foste às pressas para santificar por meio do Teu Filho Jesus a uma criança que estava prestes a nascer. Cuidaste de tudo, com carinho e desvelos de mãe. Queremos agora invocar-te como protetora dos nascituros, muitos em perigo de serem assassinados, trucidados, antes de verem a luz do dia. É o maior escândalo, o pior crime contra a humanidade toda. O útero materno, querida mãe, tornou-se o lugar mais inseguro e violento da terra. Tu bem o sabes, e certamente choras, como choraram as mães de Belém na matança dos seus inocentes filhinhos. Vem depressa em socorro de todos os nascituros, levando-lhes com teu Jesus a certeza e a garantia de vida, de sobrevivência digna, de acolhida num lar afetuoso e de merecida educação. Tu o podes fazer porque levas Jesus contigo e porque para Deus nada é impossível. Antecipadamente, ó Mãe e Protetora dos Nascituros, te agradecemos este imenso favor. Por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecemos então a presença ilustre da Janina e da Liliane. Eu que agradeço. Cuidado com o finalzinho dos nomes, né? Na e Ne. Janina e Liliane. A esse estúdio, esperamos, se for da vontade de Deus, que elas voltem e permaneçam e que produzam muitos frutos para a glória de Deus Pai. Frutos de santidade para elas mesmas e para os outros. Amém. Amém. Vamos dar a bênção final, então. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Mola, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.